Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar mais uma aula. A aula de hoje é a aula 11, que é o estudo da variação da função. Tá? Então, hoje, finalmente, a gente vai fazer a integração de todos os assuntos que a gente teve visto anteriormente em cada aula. Tá? Então, para vocês não precisam ficar preocupados, que aqui em cima, na telinha, no cantinho da direita, superior da direita, vai aparecer alguns tópicos, né, enquanto eu vou falando dos assuntos, enquanto eu resolvo o exercício do estudo da variação da função. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar fazendo um exemplo. Só que é o seguinte, a gente está acostumado a desenhar funções de primeiro grau, que são retas, funções de segundo grau, que são parábolas, terceiro grau já fica um pouco mais complicado, né? A gente tem que ver qual é a parte que fica negativa, a parte que fica positiva. Aí você vai aumentando os graus, vai aumentando, e aí chega um ponto que você já desconhece o formato dessa figura, né? Desse gráfico. Então, o estudo da variação da função é justamente para isso, a gente poder desenhar essas funções que desconhecemos, né? Quando a gente fosse desenhar de primeira mão. Né? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, você tem essa função 1 menos x ao quadrado dividido por x. Eu não faço ideia como é que é o formato desse gráfico, né? Dessa função. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que realizar alguns passos para a gente poder ver o comportamento dela, para saber onde ela começa, onde ela termina, qual é o ponto mais alto, o ponto mínimo, né? Em que eixo ela toca, em que eixo ela não vai tocar, se tem restrição, se não tem restrição. Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então, tendo já em vista essa função, então o primeiro passo que a gente tem que fazer é verificar se há restrições no domínio da função. Tá? Então vamos ver o que é possível e o que não é possível. Então a única restrição que eu vejo nessa função aqui é o x de baixo, né? Que é o único valor possível que ele não pode dar embaixo é quanto? 0. Então, para esse caso aqui, o x ele pertence aos reais, só que o x ele tem que ser diferente de 0, tá? Então, o único valor que ele não pode dar é 0. Então, essa é a única restrição que temos, tá bom? Segundo passo, interseção com os eixos coordenados. O que é essa interseção? Interseção é que ponto essa função aqui ela vai tocar no eixo do x e vai tocar no eixo do y. É isso que eu quero saber. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que saber a situação quando x é igual a 0 e a situação quando y é igual a 0. Então, vamos fazer esse cálculo. Quando x é igual a 0, eu vou pegar esses valores aqui de x, vou substituir por 0. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Tá? Então, quando substituo o x por 0, você vai ter y é igual a 1 menos 0 sobre 0, certo? Ué, mas esse valor deu 0 embaixo. Significa, então, que no ponto y o valor não existe. Se não existe, é porque a função não vai tocar em momento algum no y, tá? E quando y é igual a 0? Quando eu for aqui, ó, substituir o valor de y por 0, você vai ter 0 é igual a 1 menos x ao quadrado sobre x. Né? E aí, o que você vai fazer? O x passa para o outro lado multiplicando, né? Operação inversa. Se aqui era divisão, ele vai para o outro lado multiplicando. Então,
x vezes 0 deu 0. 1 menos x ao quadrado é igual a 0. Pego menos x ao quadrado, joga para o outro lado, vai ficar positivo. X ao quadrado é igual a 1. Então, qual é o valor do x? X, como se trata de uma potência ao quadrado, você teria que fazer o quê? Aplicar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada vai te dar duas soluções possíveis. Então, mais ou menos 1. Tudo bem? E aí, o que a gente faz no final disso tudo? Vamos colocar, então, todos os pontos possíveis que a gente achou. Nesse aqui, ó, você tem o x igual a 0 e o y ele não existe. Então, a gente não vai usar esse tipo de ponto aqui, tá? No x igual a 0 a gente não vai utilizar. Aqui embaixo, você teve no y igual a 0, a primeira solução, menos 1 em x, para y igual a 0, certo? E, vou botar aqui, e 1 positivo, que é a outra solução, para y também igual a 0. Aí aqui você teve 2 pontos, certo? Então, o de cima eu não vou utilizar, o de baixo eu vou guardar essas informações. Então, eu vou selecionar aqui para guardar essas informações. Vamos utilizar elas mais tarde. Vamos, então, para o terceiro passo. Então, no terceiro passo, eu tenho que analisar a função no infinito. Vou pegar, então, f de x, vou aplicar no limite, no infinito, tá? Então, ó, limite no infinito, vamos aplicar, vamos descobrir quanto que vai dar isso aqui, tá? Então, vamos resolver. Você tem x ao quadrado em cima, x embaixo. Quando você aplica o limite no infinito, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar infinito ao quadrado, infinito. Só que está negativo na frente. Então, vai dar menos infinito. Menos infinito em cima, dividido por infinito embaixo. Certo? Só que aqui deu o quê? Indeterminado. Vocês estão lembrados? Quando dá 0 em cima sobre 0 embaixo, ou infinito em cima, infinito embaixo, não é indeterminado. Então, o que a gente tem que fazer, então? Aplica o teorema de L'Hopital. Logo, o limite, quando x tende a infinito, aqui em cima vai dar quanto? A derivada de cima, ó, aqui dá 0 e aqui vai dar menos 2x. Então, ó, menos 2x sobre quem? Derivada de x, 1. Tá lá. Aplica o x no infinito. Então, você vai ter menos 2 infinito, que é a mesma coisa que menos infinito. Tudo bem? Então, ó, o limite dessa função aqui, quando eu estou aplicando x no mais infinito, o resultado dele deu menos infinito. E se eu fizer agora o x aplicando no menos infinito? Vamos ver quanto que vai dar isso aí. Ó, mesma coisa, ó. Menos infinito ao quadrado vai dar mais infinito. Com o menos na frente, menos infinito. Dividido, ó, aqui direto vai dar menos infinito. Indeterminado. Estão vendo? Então, isso deu indeterminado, tem que fazer o quê? L'Hopital. Então, limite x tendendo a menos infinito. Aqui vai ficar mesma coisa, ó, daqui de cima, menos 2x sobre 1. Aplico menos infinito.
Então, ó, aqui vai ficar menos 2, que multiplica menos infinito, logo mais infinito. Menos com menos fica mais. Então, quando eu aplico o x no menos infinito, no limite, o resultado dele deu mais infinito. Por que eu fiz isso? Por que eu tive que analisar a função no infinito? Porque no gráfico, quando você vai começar a sua função, você tem que saber o seguinte: se ele começa num ponto fixo, determinado no seu plano, né? Ele simplesmente já não começa de algum lugar que você não conhece, né? Ah, ele começou na origem. Tudo bem, começou na origem, vai terminar onde? Em algum outro ponto. Né? Quando eu analiso no infinito, e nesse caso deu mais infinito e menos infinito, significa que de algum ponto a função ele começa numa região que a gente não sabe onde é, tá? Não sabe, vindo do menos infinito. Ele vai estar no meio do plano ali que a gente vai analisar, vai ter interseção nesses planos, nesses pontos, né? E termina no mais ou no menos infinito. Ele vai embora e nunca mais acaba, né? Então ele segue o rumo dele e continua até atingir o infinito. Mais à frente vocês vão ver como é que fica o comportamento desse gráfico. Então, guarda também essas informações, ó. Quando ele vem no mais infinito, o resultado deu menos. E quando foi no menos, deu mais infinito. Tá? Próximo passo. Eu tenho que falar dessa observação aqui, ó. Quando a função no infinito vai para o infinito, não há assíntota horizontal. O que é assíntota? Assíntota é uma região, uma zona, como se fosse uma fronteira, em que os valores, a função em si não vai tocar. Né? Então, é como se fosse uma restrição. A função vai estar lá de alguma forma, ou em reto, ou em parábola, senoidal, de alguma forma que a gente não conhece. E essa forma, ela não vai tocar em hipótese alguma nessa zona, nessa fronteira. Ele chega a passar perto, mas não chega a tocar. Lembra quando a gente comentava sobre um gráfico de alguma função e quando há uma restrição, o x tende a zero, mas ele não pode ser o valor de zero no limite, não é? Porque o x igual a zero não vai existir, né? Esse valor aqui não vai existir se eu botar zero sobre zero. Então, a gente analisa o quê? Os valores próximos daquela zona, próximos dessa fronteira, entende? Então, é exatamente isso aqui, ó. Esse comportamento que ele fala da assíntota. É um valor que seria existente aqui, né? Se desse um número aqui em cima, eu diria que iria existir uma assíntota, tá? Por quê? Não pode tocar naquele valor que daria aqui, de forma alguma, porque está atrelado à restrição. Com certeza, no próximo passo, vocês vão conseguir ver isso, ou no próximo exercício, né? Então, vamos continuar aqui, ó. E aí, continuando, ele diz o seguinte: se o limite de uma função, quando x tende a infinito, ele me der um valor, no caso aqui eu botei como a pode ser qualquer coisa, um número, 10, 15, 30, né? Se desse algum valor desse, a gente chamaria que essa assíntota horizontal é aquele valor que a gente achou no limite. Então, se aqui desse 2, a assíntota horizontal era y igual a 2, tá? E o quarto passo, analisar a função na restrição do domínio. Então, vimos que a restrição do domínio era x igual a 0, né? Lá no primeiro passo, tá aqui, ó. Essa é a restrição, x igual a 0. Não pode ter esse valor. Então, voltando para cá. A gente vai analisar, então, o limite da função muito perto do zero. Então, vindo pela esquerda,
vindo pela direita. Quando a gente vai analisar essa função, substitui o zero aqui. Você vai ter 1 menos 0, 1 sobre 0. Então, você vai ter um número sobre 0. Um número sobre 0. Quando isso acontece, o que vai dar? Infinito. Ah, Matheus, é mais infinito ou menos infinito? A gente tem que tentar descobrir quanto que vai dar esse valor, se é mais ou menos. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que analisar a função. Então, eu vou ter que rascunhar aqui rapidamente. Vamos pegar... Deixa eu botar aqui. Vamos pegar 1 menos x ao quadrado sobre x. Vamos quebrar em duas funções. A função de cima, função de baixo, que a gente vai analisar. Tá? Então, vamos pegar 1 menos x ao quadrado igual a 0. Tenta descobrir a solução de x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. Certo? Feito isso, vamos lá, ó, desenho gráfico dele. Aqui é o eixo do x. O gráfico dele vai ter que tocar no mais ou menos 1. Então, duas vezes, ó, a função é negativa. Então, a parábola é triste. Aqui é menos 1. E aqui, mais 1. Como esse valor não é zero, então é possível ter esses valores aqui. Eles fazem parte do domínio da função. Tá? À esquerda de menos 1, a negativo. Para cá, positivo. Para cá, negativo. Tá? Esse é o estudo do sinal dessa função. A de baixo. A de baixo é x igual a 0. Né? Teria que igualar essa função a 0. De cara já deu x igual a 0. Então, essa foi rápida. Faz o gráfico dela. Eixo do x. A função é positiva. Então, crescente. Só que aqui não pode ser o valor do zero. Então, ó, bolinha aberta. Tá? Porque não faz parte do domínio. Zero. A esquerda de 0 é negativa, a direita de 0 positiva. Tudo bem? Vamos fazer a resultante desses sinais. Então, ó, duas funções. 1, 2, 3 números. Então, coloca aqui menos 1. Aqui no meio, o 0. E aqui à direita, 1. Tá bom? Primeira função, vou analisar essa aqui, de menos 1 a 1. De menos 1 a 1 é essa função. À esquerda, aqui, é negativo. No meio, positivo. E à direita, negativo. Tá? Então, os valores deles fazem parte do domínio, bolinha fechada, bolinha fechada. Na segunda função, a bolinha aberta. Aqui de baixo, ó. Aberto. À direita, negativo. À esquerda, né? Perdão. Negativo. À direita, positivo. Então, o resultante. Menos com menos, mais. Aqui vai dar menos. Mais. Menos. Certo? Aí você volta lá, ó. Eu fiz já o estudo dos sinais dessas duas funções. Já fiz a análise. Retorna para cá, ó. Deixa eu subir aqui. Retorna para cá, ó. No passo 4. Ele quer saber o seguinte.
o valor do limite no zero. Então, ó, zero vindo da esquerda. Ó, vindo da esquerda. Aqui, ó. Vindo da esquerda, ó. Aqui, ó. Tá dando negativo. Então, tende a menos infinito. E quando vem zero da direita? Ó, direita, ó. Zero, direita, tá vindo valores o quê? Positivos. Então, tende a mais infinito. Ok? Então, foi esse rascunho que eu tive que fazer aqui para analisar se o limite dessa função desse mais infinito ou menos infinito. Quando deu esses resultados, vamos para a observação. Ó, quando a restrição da função vai ao infinito, existe a assíntota vertical. Então, o limite da função f de x, quando x tende a dar infinito, a assíntota vertical vai ser o valor de a. Então, tá lá, ó, o valor de a. Tudo bem, gente? Então, nesse caso aqui deu infinito, tanto aqui, tanto aqui. Então, o resultado dessa assíntota vertical é zero. Tudo bem? No caso aqui, eu vou consertar aqui, é x igual a a, não é y não, tá? X igual a a. Fazer essa observação, x igual a a. Então, a assíntota vertical, que eu vou escrever aqui no cantinho, assíntota vertical é o x igual a zero. Ou seja, quando eu for desenhar o gráfico, a função do gráfico não pode tocar no eixo do x igual a zero. Então, vai ter uma reta lá imaginária, x igual a zero, e em momento algum a função pode tocar ali. Tudo bem? Então, imagina que esse gráfico vai estar com várias curvas, né? Não só parábola ou reta, vai ter várias curvas lá no meio do caminho, só que em momento algum ele pode passar ou tocar no eixo x igual a zero. Tá bom? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai para o quinto passo, que é o estudo de sinal da derivada de primeira ordem, ou pontos críticos, como é chamado. Então, pontos críticos é a derivada de primeira ordem, primeira derivada. Pega lá o f de x que você tem, vamos derivar. Só que ao fazer isso, ó, lembre o seguinte, na sua função você tem alguma coisa em cima, alguma coisa embaixo. Você tem um quociente. Se você tem um quociente, logo, o seu f' de x vai ser u' menos u v' dividido por v ao quadrado. Isso a gente chama de regra do quociente. Chama alguém de u, no caso ali é 1 menos x ao quadrado. O v vai ser o x. A derivada de u, aqui dá zero, aqui vai dar menos 2x. A derivada de v, 1. Aplica a fórmula. Então, ao aplicar a fórmula, você tem u'(v), então menos 2x vezes x, menos, coloca um parêntese aqui, né, porque os sinais podem mudar, u', 1 menos x ao quadrado vezes 1 é a mesma coisa do que isso aqui, dividido por v ao quadrado. Então, x ao quadrado.
manipule isso aqui. Menos 2x ao quadrado. Você vai realizar a distribuição aqui. Então, você tem menos 1 mais x ao quadrado. Tudo isso eu vou dividir por x ao quadrado. Certo? Que mais? Dá para simplificar isso aqui, mas não dá para cortar. Então, vai ser menos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Achando esse valor, o que a gente faz na derivada primeira? Igualamos a zero. Tá? Para a gente poder fazer o quê? Analisar o estudo dos sinais dessas funções aí. Então, iremos analisar o menos x ao quadrado menos 1 igual a zero. Depois iremos analisar o x ao quadrado igual a zero. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Joga esse cara para o outro lado, x ao quadrado, né? X ao quadrado é igual a menos 1. E o valor de x é a raiz quadrada de menos 1. Só que a raiz quadrada de menos 1 não existe. Não existe. Tá? Então, segunda solução aqui embaixo vai ser x ao quadrado igual a zero. Então, x, a raiz de zero, é zero. Não muda. Então, tive esses dois valores aí. Esse aqui e esse aqui. Tá. Gráfico da função de cima. Vamos desenhar. Eu sei que é uma parábola, tá negativo, então é triste. E não pode tocar no eixo do x. Então, desenha mais ou menos assim, ó. Certo? Tudo negativo. Tá? Aqui é eixo do x. Tudo negativo. Segundo, é o x ao quadrado e o ponto dele é zero. Então, restrição no zero, porque não pode ser valor zero, tá? A parábola positiva aqui, feliz. Ó, sobe. E aí, todos os valores dele vai dar aqui, vai ser positivo. Tá vendo? Faz agora a resultante. Vou fazer aqui no canto. Duas funções, ó. Então, ó, primeira função, segunda função, só teve o valor zero. Zero. Essa aqui não teve nenhuma restrição, deu tudo negativo. A de baixo deu restrição no zero, deu tudo positivo. Resultante aqui negativo, negativo. Não pode ter valor zero. Ao fazer isso, vamos lá. Qual é a análise no ponto crítico? Análise no ponto crítico. Vamos lá. Eixo está passando aqui da função, o eixo do x. Vou botar aqui o zero. Bolinha aberta. Os valores que vêm à esquerda de zero são negativos. Então, é como se a função ela continuasse caindo. Então, ela não vai começar, não vai crescer. Está acontecendo lá o formato da função e ela vai diminuindo. Tá? Quando chega no ponto zero, ela meio que é interrompida, tá? Mas ela continua
descendo. Tá vendo? Ela não simplesmente desce, para, sobe. Não, ela vai continuando descendo. Tá bom? Então, quando isso aqui acontece, está simplesmente caindo, não tem uma variação que faça ela subir, não há ponto crítico. Ok? Não há ponto crítico. Continua. O sexto passo é o estudo de sinal da derivada de segunda ordem, que a gente chama também de pontos de inflexão. Tá bom? Então, pontos de inflexão, ela já vai ter um formato côncavo, porque você já está fazendo uma derivada de segunda ordem. Ok? Então, para eu fazer isso, uma derivada de segunda ordem, eu já preciso ter a primeira ordem. Então, a primeira ordem foi esse resultado aqui que a gente encontrou, certo? Vamos lá. Ao fazer a derivada de segunda ordem, você tem algo em cima, algo embaixo, um quociente. Então, novamente, ó, U' V menos U' sobre V ao quadrado, né? Você vai chamar alguém de U, nesse caso, menos x ao quadrado menos 1. V eu vou chamar de x ao quadrado. U' menos 2x e o V' 2x. Tudo bem? Então, vamos fazer a derivada de segunda ordem. U' V, então, menos 2x vezes x ao quadrado, certo? U' V, menos, bota o parêntese, U' Então, menos x ao quadrado, menos 1, que multiplica 2x, tudo isso dividido por x ao quadrado ao quadrado. Vamos resolvendo. Então, ó, o que eu posso colocar em evidência aqui? Né? Eu posso colocar 2x em evidência. Ó. 2x que multiplica quem? Ó, menos x ao quadrado. Esse 2x, ó, coloca o sinal aqui dentro. Então, ó, esse 2x já está aqui. Então, ele multiplica quem? Mais x ao quadrado. E mais 1. Tudo isso eu vou dividir por x à quarta. Certo? Então, as coisas que irão acontecer aqui é esse cancelar com esse. Esse x vou cancelar com 1 daqui de baixo. Fica x ao cubo. Então, a derivada de segunda ordem vai ser... Deixa eu ver aqui. Aqui só ficou 2 que multiplica esse 1. 2 que divide x ao cubo. Certo? Esse é o resultado da derivada. E aí, o que a gente faz? Ao terminar de derivar, iguala a zero. Então, você vai ter uma função de cima que é 2. Vou desenhar aqui. 2 sobre x ao cubo. Tá? A função de cima, a função de baixo. A função de cima não tem como eu achar o valor do x. Porém, ao fazer a análise da função, 2 é uma constante, certo? Ela é positiva. Então, todos os resultados dela serão positivos. Tudo bem? X ao cubo, eu tenho que igualar a zero. Então, x ao cubo
é igual a zero, logo o valor do x é igual a zero. E aí, ao você fazer a análise do gráfico, como é que você pode fazer essa análise do gráfico, do x ao cubo? Eu não sei o formato do gráfico de um x ao cubo, mas eu sei o do x, né? O do x eu sei. Então, do x é uma reta crescente, não pode ter valor zero, tá? E eu sei que a esquerda é negativo, a direita é positivo, tudo bem? E como está ao cubo, eu faço o que com esses sinais? Eleva ao cubo, né? Então, isso aqui é o gráfico de x, só que eu quero o gráfico de x ao cubo. Então, o que a gente faz? Ó, eleva o índice 3 aqui. Ó. Então, quando você tem um índice ímpar, prevalece os sinais. Logo, a esquerda continua negativo, a direita continua positivo. Não alterou nada. E aí a gente faz as resultantes. Então, as resultantes, vamos lá, são duas funções. Uma no 2 e a outra no 0. Então, bota aqui 0, bota aqui 2. A primeira não tem restrição nenhuma, tudo positivo. A segunda tem restrição no 0. Negativo para a esquerda, positivo para a direita. Certo? Faz a resultante. Então, ó. Resultante aqui vai dar negativo, positivo, positivo. Tá bom? Então, ao fazer isso, posso gerar os pontos de inflexão e verificar se existe ou não. Então, o eixo está aqui. Os valores 0 e 2 vou atribuir agora. 0, 2, posso dizer que existe, né? Tá fazendo parte do domínio. E vamos lá. Eu falei que a derivada de segunda ordem, ela tem um formato côncavo. Então, aqui vai ser côncavo por quê? Porque ela vai virar, né? Se ela está descendo, ela muda o comportamento dela e pode se tornar um outro tipo de formato, né? Ele pode ser côncavo, vai se tornar algo paraboloide, ou pode se tornar uma reta, né? Uma coisa é certa, vai mudar o comportamento dela, tá? Muda o comportamento da função. Se ela estava sendo algo mais reto, ela pode se tornar algo mais côncavo, certo? Então, muda a característica do formato dela. Tá, continuando aqui. No 0, à esquerda, está negativo. Então, tem algo mais ou menos assim, ó. Tem um côncavo assim. Entre elas está positivo. O côncavo dela é como se estivesse feliz. Mas a direita continua feliz. Tá? Então, o ponto de inflexão é justamente aquele local onde há mudança de concavidade entre uma parte e outra, entre um trecho e outro. Então, seria nesse ponto 0. Só que no ponto 0 não existe, não posso atribuir o valor 0 por causa da restrição. Então, nesse caso aqui, ó, não pode ter inflexão por causa da restrição. Tudo bem? Não pode ter ponto de inflexão nesse caso, porque há restrição no valor 0. Então, não há inflexão na função. Tudo bem?
não há inflexão. Suponha que aqui fosse o 2. No 2 aqui tivesse uma concavidade para baixo e outra para cima. Aí sim teria inflexão no x igual a 2. Tudo bem? Nesse caso não tem inflexão, porque o valor zero é restritivo, não posso ter valor zero, então não há inflexão. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, a gente parte para o gráfico, que é o último passo, que é desenhar essa coisa toda. Então, pegando todas as informações que a gente veio juntando anteriormente em cada passo, a gente vai aplicar aqui. Então, eu já vou te dar direto todas as informações. Ó, aqui, esse aqui é o gráfico da função, tá? Já peguei ela prontinha para a gente não perder muito tempo desenhando. Mas eu vou explicando cada comportamento que está acontecendo aí. Então, seguinte, primeiro passo, vamos lá, vamos coletando todas as informações. No primeiro passo, a gente determinou a restrição da função, que é o x igual a zero. Então, x igual a zero está aqui nesse ponto. Se você for olhar o eixo dele, é essa função toda aqui. Tá? Essa função toda aqui é o x igual a zero. Tá? Por quê? Qualquer ponto que você pega aqui, qual é o valor do x? Eixo do x, ó, zero. Então, se eu pego menos 2 aqui, para x é igual a zero. Para y, que é menos 2. Tudo bem? Então, qualquer ponto que você pega aqui, x é igual a zero. Tá lá. Ok. Segundo passo, interseção com os eixos coordenados. Lembra lá, a gente pegou o que de informação? Pegamos, isso aqui não existe. A gente pegou esse ponto e esse ponto. Menos 1, 0, 1 0. Então, pontos de interseção. Tá aqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 0. Então, vamos lá. Ponto de interseção, vou conectar esse aqui. Aqui. É esse ponto aqui e o outro ponto de interseção é esse aqui. Tá? Conectei aí os pontos de interseção. Pois bem, terceiro passo, analisar a função no infinito. O que a gente achou? Quando vem pela direita, dá menos infinito. Quando a gente vem pela esquerda, mais infinito. Então, pela direita, menos infinito. Pela direita vem da onde? Menos infinito. Ó, a função vindo da direita começa no menos infinito até mais infinito, passando pelo ponto de interseção, ó. Então, ó, passando aqui, ó. Passou no ponto de interseção, vai embora, até mais infinito. Veio do menos infinito, porque continua. Aqui para baixo continua, até menos infinito. Então, ele vai, tocou no ponto de interseção e continua até mais infinito. Ele não para, ele simplesmente continua a vida toda. Tá? Então, era isso que ele estava falando. E quando vem da esquerda, ele vem do mais infinito, né? Ó, ele vem de lá, ó, lá de cima, ó, e vai caindo até tocar na interseção. Depois ele vai para o menos infinito. Ele vai embora, ele vai caindo até a vida toda. Tudo bem? Então, isso aí que estava acontecendo. Tá, então, passo 1, 2 e 3 foram. Passo 4, analisar a função na restrição do domínio. Então, a gente viu que quando vem da esquerda de zero, menos infinito, a direita de zero, mais infinito, que é a assíntota vertical. Ó, então, a assíntota vertical está aqui, certo?
Quando vem o zero da esquerda, ele disse que vai para menos infinito. Ó, a função vai para menos infinito. Aqui, ó. Por isso que ela caiu. Ó. Quando ela veio para cá, ela saiu caindo. Ó. Ela foi caindo até menos infinito. E, em momento algum ele vai tocar no eixo do x igual a zero. Tá? Isso nunca vai acontecer. E o outro lado, o que aconteceu com a função quando o zero vai para a direita? Ele vai para mais infinito. Ó, então, ó, quando ele começa a se aproximar do eixo assintótico, que é o x igual a zero, a função vai tendendo a infinito e nunca vai tocar. Ó. Tá? Ele sobe o resto da vida. Tudo bem? Então é isso que a assíntota analisa. A assíntota, os pontos nunca serão tocados. Né? A gente vai acabar analisando a função no infinito. Tudo bem? Deixa eu continuar aqui. Passo 5, que é o quinto passo. No quinto passo, a gente fez um estudo lá de sinal da derivada, né, que é os pontos críticos. A gente não viu nenhum ponto crítico. Então, a gente não vê uma ondinha para cima, a outra para baixo, para a gente dizer qual era o máximo, qual era o mínimo. Aqui não existe, simplesmente vão para os extremos, né? Mais infinito, menos infinito. Então, nesse exemplo, não tem como a gente enxergar isso. Mas na próxima questão, a gente vai conseguir analisar isso com muita calma. Tá? Então, nesse caso não teve ponto crítico, muito menos inflexão, que é o sexto passo. Também não teve inflexão, não dá para a gente ver essa virada de concavidade. Não tem viradas de curvas aqui. Isso aqui simplesmente não vai parar no meio do caminho, vai virar essa curva para o outro lado. Não existe isso. Então, é como se fosse uma parábola de lado, né? Uma parábola assim, e a outra parábola mais ou menos assim, tá? Não vai ter mudança de concavidade nisso aí. Então, resumindo, x igual a zero é a assíntota, ó, ponto de interseção, ponto de interseção. Aqui eu expliquei o comportamento dela, já estava até aqui, ó, assíntota vertical, né? E foi esse é o resultado, né, do gráfico de uma função 1 menos x ao quadrado sobre x. É esse gráfico aqui, né? A gente não tinha como imaginar que daria esse formato. Por isso que é a importância do estudo da variação da função, ok? Que a gente tem que realizar todos esses passos para a gente poder analisar como é que é o comportamento desse gráfico. Como essa aqui teve restrição, ó, você viu, ó, há uma lacuna aqui no meio do caminho. Há uma lacuna. Às vezes não tem essa lacuna. Simplesmente é uma coisa só, né? Com início, meio e fim. Tudo bem, gente? Então, feito esse exemplo, vamos para o próximo. O exemplo número 2. Vamos lá. Exemplo número 2. Eu tenho agora essa função aí, ó, x à quinta menos 4x ao cubo. Quero saber qual é o formato dessa função, se é uma parábola, se é uma reta, se tem muitas curvas, se o formato dela é igual montanha-russa, né? Então, vamos analisar isso aí. Então, o que a gente tem que fazer? É seguir aquela receita de bolo, seguir todos aqueles passos. Então, primeiro passo, verificar se há restrições no domínio da função. Será que tem restrição nisso aqui? Não, né? Porque não está dividido por alguma coisa de x, né? No primeiro exemplo tinha aquela restrição, não podia dar zero em momento algum. Mas nesse aqui não tem, é mais tranquilo, então não há restrição. Então aqui vai ser x pertencente aos reais. Eu posso atribuir qualquer valor, ok? Então, se não há restrição no domínio da função, não há assíntota vertical, que é o quarto passo. Então, no primeiro exemplo, a gente notou que teve restrição sim, e lá no quarto passo a gente descobriu a assíntota vertical, que era x igual a zero.
Então, a função não tocava em momento algum no eixo do x igual a zero. Agora aqui não existe isso, tá? Se não há assíntota vertical, então a função pode tocar naquele eixo sem problema algum, ok? Então, continua, ó. Segundo passo, interseção com os eixos coordenados. Então, a gente vai igualar essa função aqui a zero no x e depois no y, vamos saber quais pontos ele vai tocar no gráfico, lá nos eixos. Quando eu boto x igual a zero, aqui dá zero, aqui dá zero. E y é igual a zero. Então, imediatamente, já descobri um ponto de interseção. Tudo bem? Quando eu coloco y igual a zero, o que vai acontecer aqui? Ó, zero é igual... Posso botar isso aqui em evidência, né? X ao cubo. X ao cubo que multiplica... Aqui vai dar x ao quadrado, né? Esse vezes esse vai dar x à quinta, menos quem? 4. X ao cubo vezes menos 4, tá lá, ó. É a mesma coisa, certo? Continua. Repara, ó. X ao cubo igual a zero. Então, primeira solução é x igual a zero. Segunda solução é x. Vou botar assim, x ao cubo igual a zero. X igual a zero. Segunda solução, x ao quadrado menos 4 igual a zero. 4 vai para o outro lado positivo. X mais ou menos 2. Certo? Então, os pontos aqui serão para y igual a zero, x igual a zero, já está repetido, não vou botar aqui. Mas coloco os diferentes, ó, menos 2, então, ó, menos 2, 0, é um ponto, e 2, que é mais 2, né, para y igual a zero. Tá lá o outro ponto. Então, aquela da origem, não vou botar de novo porque já está aqui. Precisa repetir esses pontos. Então, coleta essas informações aqui, ó. Guarda elas. Essa. Ele vai tocar nos eixos 3 vezes. No eixo do x. Ok. Terceiro passo. Analisar a função no infinito. Vamos analisar elas no infinito. Então, essa aqui vai ser rápida, né? Ó, x à quinta é o dominante, né? Esse aqui é o menor. Então, quem domina é esse cara aqui, ó. Então, a grandeza dele é o que vai prevalecer. Então, ó, mais infinito a quinta, mais infinito. Menos infinito a quinta, ó, índice ímpar no expoente, prevalece o sinal, menos infinito. Coleta essas informações. E aí, de novo, a observação para a gente lembrar. Ó. Quando a função no infinito vai para o infinito, não há assíntota horizontal. Tudo bem? Quarto passo, analisar a função na restrição do domínio. Mas lembra que lá no primeiro passo a gente já verificou que não há assíntota porque não há restrição, né? Então, ó, observação, não há restrição no domínio, logo não há assíntota vertical. É como se a gente pulasse o quarto passo. Já fosse prosseguir para os próximos. Tá? Então, vamos lá. Ó. Quinto passo, estudo de sinal da derivada de primeira ordem, que são os pontos críticos. Você já tem aqui a função, ó, que eu anotei aqui. Então, a derivada dele já é imediata. Ó, 5x à quarta menos 12x ao quadrado, certo? O que a gente faz agora? Igual a zero, para a gente fazer o estudo dos sinais. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Boto x ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado
multiplica, vamos lá, 5x ao quadrado, né? Que esse vezes esse vai dar aquele, menos 12. Né? Esse vezes esse, tá lá, ó. Isso aqui igual a zero. E aí você vai ter duas soluções, ó. Duas situações, na verdade. X ao quadrado igual a zero, x ao quadrado. X igual a zero, perdão. 5x ao quadrado menos 12 igual a zero. Então, ó, 12 passa para o outro lado. E o 5 vai para o outro lado dividindo, né? Já que está multiplicando, vai dividindo. Então, x ao quadrado, 12, dividido por 5. Certo? E aí, a raiz, você vai fazer a raiz quadrada desse valor. Então, eu já vou pegar esse valor aqui. Se quiserem jogar na calculadora, pode jogar na calculadora, sem problema nenhum. Tá? Se quiser deixar em raiz, pode deixar em raiz. Tá? Então, fica aí a preferência de vocês, já que é um número quebrado, né? Eu aproximei, o x eu aproximei a 1,5. Tá bom? Então, vou circular aqui. Deu mais ou menos 1,5, tá? Eu arredondei bastante isso aí. Mais ou menos, né? Porque se trata de uma raiz quadrada. Então, mais aqui, menos aqui. Mais ou menos 1,5. E o outro deu x igual a zero. Ok. Vamos, então, desenhar os gráficos. No primeiro, x ao quadrado igual a zero, x ao quadrado positivo, com cavidade feliz, pode ter o valor zero. Nesse aqui pode, então, a bolinha fechada, zero, e ele é feliz. Então, qualquer valor que você pegar aqui, vai dar positivo. Ok? Próximo. Esse aqui também é uma parábola, ó, positivo, também é feliz. Onde ele vai tocar, ó, no x mais ou menos 1,5. Então, tá mais ou menos aqui assim. Todos esses valores estão fazendo parte do domínio. Então, ó, menos 1,5 mais 1,5. Aqui é positivo, negativo, positivo. Ok? E a resultante, vou desenhar aqui a resultante aqui embaixo. São duas funções. Os valores são 3, então menos 1,5, 0, 1,5. Então, vamos lá. Para essa função aqui, deu tudo positivo. Para essa função aqui, entre menos 1,5 e 1,5 é negativo. E os outros extremos, tudo positivo. Ok? Todos eles fazem parte do domínio. Então, a resultante vai ser positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Tá? E no final, quando a gente for fazer a análise dos pontos críticos, vou fazer aqui bem grande, colocar aqui menos 1,5, 0, 1,5. Então, ó, à esquerda de 1,5 é positivo, é como se ele estivesse subindo o comportamento do gráfico. Tá? Entre 1,5 e 0 está descendo, ó, negativo. Como se houvesse uma modificação ali do nível do gráfico. Né? Entre 0 e 1,5,
negativo. Então, continua descendo. Não houve nenhuma alteração disso. E após 1,5 está positivo. Então, ele sobe de nível. E aí, o que acontece? Nessa região aqui, houve essa interrupção, né, de níveis. Ao invés de subir, desceu, né, de subir, acabou descendo, depois aqui estava descendo, foi subindo. Então, um asterisco aqui, porque quando acontece isso, a gente chama de pontos críticos. Tá? A gente sabe onde está o máximo dela e o mínimo dela. Né? O ponto mais alto e o ponto inferior. E aí a gente classifica assim, ó, os pontos críticos serão x menos 1,5 e x igual a 1,5, ok? O zero não é um ponto crítico porque continua descendo, não houve essa interrupção, né, de níveis. Então, guarda essas informações aqui, ó. A gente vai precisar na hora de desenhar o gráfico, tá bom? Sexto passo, estudo de sinal da derivada de segunda ordem, os pontos de inflexão. Então, dado o resultado da primeira derivada, vamos fazer a segunda. Então, mesma coisa, ó. Aqui vai dar 20x ao cubo menos 24x após a derivada igual a zero. Vamos manipular isso aqui, coloca x em evidência, né? O x em evidência, então vai ser x que multiplica 20x ao quadrado menos 24 igual a zero. Na primeira situação aqui vai ser x igual a zero, né? Já é dado direto esse resultado. O segundo é 20x ao quadrado menos 24 igual a zero. Jogo o 24 para o outro lado, fica positivo. Depois pego o 20 que está multiplicando, vai dividir. Então, x ao quadrado mais 24 divide por 20. Ok? Então, o resultado desse cara, aí de novo, pode jogar na calculadora, deixar em fração, deixar em raiz, fica a critério de vocês. Eu vou achar mais ou menos 1,1. Tá bom? Duas soluções aí. Faz o gráfico. Então, o gráfico aqui é x, aqui é x. O primeiro, x igual a zero, é uma reta, né? X igual a zero é uma reta. E a solução dele também deu zero. Então, é positivo, crescente. O valor dele é zero. Então, aqui é negativo, aqui é positivo. O segundo é uma parábola feliz e tem duas soluções. Então, ele vai tocar duas vezes no eixo do x. Aqui, menos 1,1. Aqui, mais 1,1. Tá? Configuração positivo, negativo, positivo. Tá? Resultante. Resultante vai ser duas funções, 3 resultados. Então, 1, 2, 3. Aqui é menos 1,1, 0, 1,1. Primeira função, ó, esquerda de zero aqui vai ser negativo e a direita positivo. Aqui na parábola,
é entre eles, que é negativo, e os extremos, positivo, tá bom? E a resultante, negativo, positivo, negativo, positivo, tá? Então, menos com mais, menos, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, ok? E análise das concavidades. Aqui é menos 1,1, 0, 1,1. Então, aqui, concavidade para baixo, ok? Aqui, para cima, positivo. Entre 0 e 1,1, negativa. E lá no extremo, né, depois de 1,1, positivo. Então, olha que engraçado está acontecendo aqui, aqui e aqui. Nesses 3 pontos. Está havendo mudanças na concavidade. Então, se há mudanças nas concavidades e não é um ponto de restrição, logo há inflexão. Ok? Então, ó, inflexão existe e está em x igual a menos 1,1, x igual a 0 e x igual a 1,1. Tudo bem, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como ficou. Tá? Então, a inflexão em x igual a menos 1,1, x igual a 0, x igual a 1,1. Tá? Então, vamos anotar aí essas informações que a gente vai precisar utilizar agora no gráfico. Pois bem, então o 7º passo está aí, ó. Já vou colocar todas as informações aqui e vou explicando cada coisa. Então, no vídeo não dá para mostrar a função completa, né? Vai acabar cortando uma coisinha, mas aí eu vou explicando, ó, o comportamento dela. Não tem assíntotas, não tem restrição. Então, notem o seguinte aqui, ó. Olha o comportamento dela. Ela vai e volta. Não teve aquela interrupção no meio do caminho aqui, né? Não teve 2 pedaços da função. A função é uma única coisa só. Ela vai acontecendo a mudar os seus níveis. Então, ó, aqui embaixo, quando eu venho da esquerda, aí a gente volta. Vamos fazer o passo a passo. Vamos pegar o primeiro passo, que ele falava das restrições. Não tem restrição. Ok, pula isso aí. Segundo passo. Segundo passo, deixa eu ver aqui, interseção com os eixos coordenados. Ó, origem, esse ponto e esse ponto. Então, volta aqui, ó. Origem é um ponto de interseção. Tá? Então, eu já botei aqui, ó, ponto de interseção na origem. Então, tá lá, ó, ponto de interseção na origem. Depois, menos 2, 0. Então, menos 2 e 0 aqui, ó. É esse ponto aí. O outro é 2 e 0. E esse ponto aqui, ó, 2 e 0. O que mais? Feito isso, passo 2 já foi. Vamos para o passo 3, ó, analisar a função no infinito. Então, analisar a função no infinito, ele diz que na direita é mais infinito. Vindo pela direita, ó, mais infinito, tá vendo? Ó, lá em cima.
E quando vem na esquerda é menos infinito. Ó, quando vem da esquerda, né, do eixo aqui do y da esquerda, ó, menos infinito. Ó. Então, ó, a função vindo da esquerda, começando do menos infinito até o máximo local, que isso aí eu já vou explicar depois. E aqui, a função vindo da direita, começando mais infinito até o mínimo local. Também já vou explicar isso, ok? Porque a gente está indo no passo a passo. Passo 4, analisar a função da restrição, não teve restrição, então não tem assíntota. Vamos esquecer isso aí. Passo 5, ponto crítico. Agora a gente vai falar do ponto crítico. Ó. A gente teve dois pontos críticos. Então, um no x de menos 1,5 e outro no mais 1,5. Então, aqui, ó, esse ponto crítico, aqui é o x 1,5, menos 1,5, né? A gente está à esquerda, então menos 1,5, a gente chama de máximo local. Por quê? A curva que ele faz, o nível que ele faz aqui é o maior. Então, máximo local, tá lá. E o menos 1,5, quer dizer, x igual a 1,5, que está à direita, mínimo local, ó, tá vendo? Que o nível dele foi o menor. Ah, mas isso aqui que vai para menos infinito e esse aqui que vai para mais infinito? É como se a gente chamasse de máximo global, mínimo global. Entendeu? Porque o global é aquele que é o maior de todos ou menor de todos. Ok? Então não faz sentido, já que está infinito, falar isso. A gente sinaliza o máximo e o mínimo local que a gente vê durante essa transição de níveis, aquele que tem um ponto mais alto, ponto mais baixo, tá bom? Então, ponto crítico foi, ponto de inflexão, que é o sexto passo, a gente vai ter 3 inflexões, menos 1,1 na origem, 1,1. Então, no menos 1,1, que é aqui, o que a gente vai ter? Ó? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver essa parábola. Isso aqui é uma parábola. Porque ele sobe, depois chega em um ponto dele, ele começa a descer. Então, é uma concavidade, certo? Então, ó, subiu, começou a descer, chegou nesse ponto aqui. O que vai acontecer? Mudança de concavidade. Então, ó, aqui, ó, percebe que faz sentido, ó, a concavidade, ó. Subiu, desceu, ó. Subiu, desceu. Quando chega nesse ponto aqui, a concavidade muda, ó. Agora começa descendo, subindo. Até zero, ó. Então, ó, descendo, subindo, ó. Ia começar a subir, tá vendo? No zero. Então, ó, aqui é uma concavidade, aqui é outra concavidade, ó. Tá? Então, quando eles chegam no zero, o que ia acontecer? O que vai acontecer? Ó? Sobe e desce. Mudou a concavidade. Então, ó, ele estaria subindo e vai descer. Certo? Até quanto? 1,1. Que é esse ponto aqui, ó, 1,1. Então, quando chega em 1,1, novamente mudança de concavidade. Agora vai descer e subir. Então, ó, ele vai descer e vai subir. Certo? Então, vamos sinalizar aqui, ó. Inflexão de 1,1 vai estar aqui. Certo? Inflexão na origem, já sinalizei aqui, ó. Inflexão. Então, além de ser interseção, na origem também é inflexão. E a outra inflexão no x igual a menos 1,1, que está aqui. Ok? Então, acabei já indicando aqui no gráfico. Então, agora a gente finalizou todas as informações possíveis, né, para esse formato aqui de gráfico. A gente viu no primeiro exercício esse aqui, né, em que você teve assíntota, então não podia tocar de forma alguma
nesse eixo. Aqui não teve restrição, então ele pode passar tranquilamente ali. Ok, gente? Então percebem que vocês tiveram que fazer muita coisa. A gente tinha que pegar princípios de limites, de derivadas, parte de infinito, restrição, né? Então a gente acabava pegando um pouquinho de cada coisa, ia juntando e a gente chegava nesse assunto aqui, certo? Então a gente é uma questão complexa que envolve muitos gráficos. Isso aqui tem infinitas maneiras de você desenhar gráficos, né? São infinitas possibilidades de funções. Então tá lá, ó. Para vocês treinarem bastante isso aí. Então tentem pegar outras funções e tentem fazer esses estudos, essas análises. Óbvio que tem mais casos aqui que a gente acabou não vendo. Por exemplo, a assíntota vertical. A assíntota vertical a gente viu esse exemplo, mas a gente não viu a assíntota horizontal. Como é que seria horizontal? Assim, ó. Imagina um gráfico assim, deitado, em que o seu eixo, no caso aqui, se a gente trocasse, né, ao invés desse eixo aqui, que era x igual a zero, fosse y igual a zero. Seria esse eixo aqui. A gente tem isso aqui, ó. A assíntota horizontal seria o quê? A sua função não pode tocar no eixo horizontal, tá vendo? Não pode. É como se fosse o contrário, né? É sempre no zero essas assíntotas? Não. Pode ser no x igual a 1, x igual a menos 10, x igual a 50, y igual a menos 2, y igual a 4. Pode ser em qualquer número. Vai depender lá do seu limite, na restrição, né, do exercício, como é que você resolveu isso. Qual foi o resultado dessa análise de função. Tá bom, gente? Então, na próxima aula a gente vai falar cinemática e problemas de modelagem, né? Como a gente aplica a derivada no dia a dia, né? No cotidiano, e aí a gente encerra esse assunto de derivadas, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aula.